Olá, eu defendo os autistas, os familiares dos autistas, gratuitamente. Eu tento fazer com que as políticas públicas melhorem, mas profissionalmente eu assessoro pessoas profissionais que têm problemas envolvendo ética, exercício profissional, direitos consumeristas dos pacientes, clientes desses profissionais que são, na sua grande maioria, terapeutas, eventualmente médicos, eventualmente de outras áreas, bem como eu também auxilio esses profissionais nas questões envolvendo suas clínicas, seus convênios com os planos de saúde, enfim. Por que esse esclarecimento? Primeiro, porque algumas pessoas não sabem disso. E segundo, porque tem umas 4 semanas que eu venho ajudando uma clínica do sul do país e algumas profissionais dessa clínica. Qual é a situação? É uma clínica que se cadastrou junto à Unimed recentemente, é uma clínica que estava atendendo ali uma criança autista e esses profissionais vinham sendo assediados moralmente pelo pai e eventualmente pela mãe. Olhem só, isso é muito sério. O pai dessa criança, ele estava violentando psicologicamente. Eu, data vênia, até entendo que chegou a configurar o crime de coação psicológica, ameaça psicológica, enfim, eu até fiz um post sobre isso no domingo, sobre esse tipo penal, e eu defendi essa ideia. Foi a dona da clínica que disse, não, deixa isso para lá, a parte criminal deixa para lá, eu quero resolver só administrativamente e deixa a parte judicial para lá. Esse pai, ele era grosseiro com as profissionais, questionador de forma mal educada, desconfiado quanto à qualidade técnica das profissionais, questionador quanto a sessões de terapia acabarem 3 minutos antes, desconfiado em relação às sessões de terapia serem reduzidas ao próprio parecer das profissionais que discordaram do relatório do médico, do laudo do médico, no tocante à carga horária que esse paciente autista, cliente autista precisa, haja vista que ele é nível de suporte 1. Então, assim, o pai em si, ele pressionou tanto essas profissionais, ele maltratou tanto essas profissionais com vários comportamentos, com vários fatos devidamente comprovados e as secretárias da clínica, que a dona da clínica adoeceu. Diagnóstico de médico, de psiquiatra, de psicólogo, a psicóloga que trabalha lá também adoeceu e tiveram que firmar com a Unimed, esse pai nós não atendemos, se vocês Unimed querem romper o convênio conosco, fiquem à vontade, se vocês Unimed quiserem fazer alguma coisa a mais, porque nós estamos batendo o pé que não vamos mais atender esse pai que é segurado de vocês, fiquem à vontade, mas nós não vamos atender mais esse pai. Olhem a situação. E vocês podem falar assim, nossa, Diogo, mas isso foi um caso isolado. Não. Esse ano eu já tive 4 casos assim, esse foi o 4, né? De pais que talvez por maldade, talvez sem querer, porque estão desesperados, tal, etc. No caso desse pai, por tudo que eu presenciei, vi, ouvi, li, e vi, de provas, eu posso afirmar que é um caso de má índole mesmo, má conduta mesmo, não só de despreparo ou destempero ali com o diagnóstico do filho, até porque o filho tem um diagnóstico há uns 3 anos aproximadamente. Eu vi essa situação e isso acontece. Então, vocês profissionais precisam se proteger, precisam saber dos seus direitos, precisam estar firmes, porque o foco tem que ser sempre a criança, o bem-estar da criança, do cliente, do paciente, se ele for jovem, adulto, enfim, mas os direitos dessa criança, os direitos dos pais e dos familiares, eles estão sempre acompanhados de deveres. Os direitos e deveres do seguro do plano de saúde têm que andar junto com os direitos e os deveres
dos profissionais. Então, nós temos uma relação tríplice aí, quando existe um plano ou um seguro de saúde envolvido. E tanto a clínica e os terapeutas, parte 1, como os planos e seguros de saúde, parte 2, como os tutores, parte 3, têm direitos e obrigações. E é esse o ponto. Às vezes, os familiares se esquecem de suas obrigações, até mesmo com o próprio filho, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a Constituição, não é? Quando nós falamos de poder familiar, esse poder familiar dos pais não é absoluto, eu faço o que eu quiser com meu filho, eu compro a briga que eu quiser e não penso no bem-estar dele, que foi o caso da ação desse pai. Então, é muito importante essa reflexão, esse amadurecimento, não é? Porque errar é humano, todos nós erramos, tal, mas a intenção tem que ser boa, tem que ser boa. E esse pai, muito mal assessorado por um advogado que eu me recuso a chamar de colega, me pareceu extremamente preocupado com o processo judicial ao qual, no momento, até semana passada, não sei como está agora, até porque eu nem vi o processo, só vi o que me foi informado e dado vista para mim, né, de documento, ele estava com uma liminar, obrigando a Unimed a dar o tratamento, blá, 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 blá. E o pai a todo momento preocupado com a liminar, e muito mais preocupado com a multa diária, tentando fazer com que a clínica e as minhas clientes descumprissem a liminar, muito mais preocupado em demonstrar que a clínica estava descumprindo a liminar, né, que a Unimed estava descumprindo a liminar por meio da clínica, porque o processo é contra a Unimed, para que ele recebesse as multas diárias, né, ele e os advogados. É aquilo que eu sempre falo, né? Aquilo que eu sempre falo. Ambição e ganância é diferente. Então o pai demonstrou muito mais preocupação em receber as multas, em mostrar que o serviço da clínica e das profissionais é ruim ou estava sendo descumprido, para receber multas. E o filho que se lasque, né? Então é triste, é lamentável, mas existe esse tipo de gente, existe esse tipo de pai. E vocês, profissionais, têm que estar cientes das obrigações de vocês, dos direitos de vocês, daquilo que vocês podem limitar esses pais, né? Dentro das previsões éticas, consumeristas, cíveis. Esse pai chegou a alegar que as profissionais tinham quebrado sigilo, me passando algumas informações referentes ao caso, como se eu também não fosse um profissional, eu não pudesse ter acesso a algumas informações. Esse pai se recusou a se reunir comigo, o advogado se recusou a se reunir comigo, quer dizer, coisas absurdas, que somadas ao total de outras coisas, fatos e provas, comprovam que a intenção desse pai e desse advogado não era o bem-estar da criança, pelo menos como foco principal, né? Mas sim recebimento de multa diária. E a Unimed e os outros planos de saúde ficam aí, né? Do que o advogado da Unimed chamou de ditadura médica, onde médicos fazem relatórios Ctrl+C, Ctrl+V, sem saber exatamente o que a criança precisa, colocando cargas horárias absurdas, e as Unimed tendo que bancar acompanhantes especializados sob o nome de AT nas escolas. Essa questão de AT, acompanhantes especializados, eu gravei outros vídeos, já expliquei como funciona, enfim. Porque a legislação federal foi alterada nesse sentido, né? E aí violando e entrando em contradição com a própria legislação federal de saúde suplementar, um caos. Mas o ponto não é esse, o vídeo já está longo demais. A questão é, vocês, terapeutas, podem se recusar a alguns atendimentos e pode vir a ser interessante até romper vínculos que comercialmente sejam interessantes, que foi o caso dessa clínica com a Unimed, passou a bola para lá. Se vocês quiserem romper o vínculo, rompe, mas esse pai a gente não atende mais. Porque o bem-estar dos terapeutas é muito importante, vocês precisam se cuidar, porque essa carga diária de terapias, né, não é fácil para ninguém, mas nesse exemplo, a culpa, né, o tumulto, né, a má-fé, ela está vindo toda, a carga negativa vindo toda de quem não deveria vir, que é o pai.